Assédio moral pode virar crime. O projeto que altera o Código Penal para tipificar o assédio moral foi aprovado pela Câmara dos Deputados e já está sendo analisado pelos senadores. Para entender melhor o que caracteriza esse tipo de assédio, o Cidadania recebe Rogério Giannini, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Olá, Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Obrigado pelo convite. A gente podia começar, então, vendo o texto que foi aprovado, né, pela Câmara do assédio moral, que é o projeto de lei, que atualmente está até um pouco mais fácil, que tem o mesmo número, antigamente estava mudando, agora começou, é o PL 4742, e o texto diz que ofender reiteradamente a dignidade, causando dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função, né, seria a definição do assédio moral. Do ponto de vista da psicologia, né? É mais ou menos isso mesmo? Eu acho que é importante ressaltar que, no caso do assédio moral nas relações de trabalho, né, ele se dá sempre mais comumente quando você tem uma hierarquia, né? Então são ambientes geralmente autoritários e hierarquizados, em que digamos, quem está abaixo na hierarquia sofre rotineiramente, constantemente, situações que a gente chama de assediantes, né? Então, que faz parte, são os chefes que assediam os subordinados, isso. Não é uma coisa entre pares, aí já não é considerado assédio. Algumas pessoas falam em assédio horizontal, mas isso acho que há muita controvérsia em relação a isso. Eu particularmente, não concordo com esta visão. E esse assédio ele se dá na relação de trabalho, né? Então, assim, uma das coisas mais comuns na questão do assédio moral são aquelas que a gente às vezes costuma chamar de ordens que a gente chama de duplo vincular, né? Que elas são contraditórias. Então, você pede uma coisa e pede uma outra coisa que são incompatíveis. Então, necessariamente, aquele trabalhador não vai executar essa segunda tarefa ou a primeira tarefa. Então, ele não recebe nenhuma gratificação, elogio, nenhum reconhecimento pelo que foi feita correta, mas a segunda, ele é duramente criticado. Depois, tarefas repetitivas, você fica pedindo tarefas que não são a que a pessoa costuma fazer, né? É como se fosse aquela tarefa para dizer assim, ele está fazendo o café com leite, está fazendo qualquer coisa, botei aqui só para analisar aquela lista que nem precisaria, né? Então, a pessoa ela vai percebendo que o seu trabalho, que a sua atuação é constantemente desqualificada. Então, isso é uma forma de assédio moral importante, né? Que tem sempre a ver com a relação de trabalho, e não com outras questões, né? Então, o sujeito é pedido tarefas, ele tenta, às vezes a ordem para essa tarefa é uma ordem confusa, e quando o sujeito está falando, não entendi direito, está vendo, você não entende, você nunca entende uma ordem, você nunca entende uma orientação, então, geralmente assim, é escolhido alguém que sofre o assédio moral, ele não é generalizado. Quando é generalizado, não é exatamente assédio moral, às vezes essa organização, digamos, tem um estilo de comando inapropriado, autoritário, etc. Mas em ambientes mais autoritários costumam favorecer, que o conjunto da relação é autoritário, costuma favorecer essas expressões de assédio. Então seria uma coisa assim individualizada, assim, escolhe um bode expiatório. Tem lá alguém que vai cumprir esse papel, que pode variar, etc. Mas geralmente tem uma pessoa, porque é importante, porque esse sujeito de alguma forma fica apartado do contexto, do conjunto, né? E aí sempre tem uma operação de desvincular esse sujeito do grupo que fica, digamos, que não expressa solidariedade para ele, né, que fica com medo. Muitas vezes ele fica nesse lugar da pessoa, às vezes ele fica muito no lugar de uma pessoa abobada, de uma pessoa confusa, de uma pessoa que não entende. Então, essas características o isolam do contexto do trabalho. E as próprias ordens, as próprias orientações que ele recebe fazem com que ele vai se isolando desse contexto de trabalho. É parecido, é semelhante ou é diferente do bullying? Que o bullying, quando se trata de um ambiente escolar, digamos, os alunos, né, que escolhem aquele menino, aquela menina e passa a ter uma relação de agressividade ou de desqualificação, né? Aqui nós estamos falando de uma empresa, então tem uma hierarquia, né? Então ela tem essa função. O sujeito superior hierarquicamente é que provoca
o assédio moral. E quais são os desdobramentos? Uma pessoa que é assediada, convive com aquilo ao longo do tempo, pode vir a desenvolver problemas psicológicos mais graves? Eu acho que é uma coisa importante, é que tem um aspecto subjetivo, né? Porque assim, quando é objetivo, o sujeito pode ser demitido, né? O sujeito pode não ter sido preterido numa promoção, etc. Também acontece isso, todo mundo é promovido e aquela pessoa não é promovida, todo mundo ganhou um plus e aquela pessoa de alguma forma foi usada alguma artimanha para não ganhar aquele plus. Mas ele tem uma marca que é um sofrimento subjetivo. Né? Então, porque às vezes não fica tão... Porque assim, não é que o chefe chega gritando, às vezes quando ele grita tem um contexto, ele consegue justificar aquilo, né? Ele está nervoso, o sujeito chega com uma informação errada, e ele então... mas isso é um pouco mais sutil, isso vai às vezes nem tão sutil assim, né? Mas assim, ele vai constituindo um sofrimento que é subjetivo. A pessoa, será que eu fiz isso mesmo? Será que eu sou incompetente mesmo? Ela vai se fragilizando da sua própria situação. Ela vai perdendo a sua autoestima, ela vai, digamos, ficando fragilizada frente aos outros colegas, envergonhada frente aos outros colegas, e isso vai causando um sofrimento psíquico importante, né? Que pode se manifestar de diversas formas, né? Numa crise de angústia, né? Num processo depressivo, você pode ter aí vai depender do tipo de assédio e da constituição da pessoa, né? De como é que ela, digamos, o repertório que ela tem de reações. Sim. E ela pode desenvolver um conjunto de sintomas de sofrimento psíquico, basicamente. Na definição de assédio, fala que é uma coisa assim repetida, diferente, por exemplo, de uma agressão que acontece uma vez, aí não é assédio. É importante que seja uma coisa continuada. É importante, assim, porque ele vai construindo isso, ela vai construindo esse lugar do sujeito do desajustado, do incompetente, do que não cumpre as tarefas, do que atrapalha o grupo. Então, às vezes é jogado em relação ao grupo um pouco isso também, né? É você que atrapalha o grupo. Então, o quanto o grupo não toma isso como verdade também, então confirmando aquilo que está relacionado, né? Quer dizer, você é o assediado, mas o grupo, ao invés de se solidarizar, o grupo rejeita essa pessoa, ou seja por medo, seja por adesão também àquele conceito, seja por adesão àquilo que está sendo formulado sobre o sujeito, né? Eu acho que ele é assim mesmo, ele ou ela é atrapalhado mesmo, ele é confuso mesmo, ele é um pouco... ele se isola mesmo, ou seja, esse atributo vai ficando. Então, quanto mais isso fica na relação hierárquica e mais isso fica confirmado pelo grupo, potencialmente o sofrimento psíquico é muito maior. É diferente de uma agressão específica, né? O sujeito foi lá e sofreu uma agressão, seja um xingamento, etc., que é isolado, assim, né? É claro, isso é ruim, isso é agressivo, mas mas já cria aquele sistema, né? Olha, ele é assim mesmo, olha, não sei o quê. Então, cria solidariedade, né? Geralmente, quando o fato é mais isolado, cria alguma solidariedade. Quando ele é repetitivo, ele vai desmontando essa relação do sujeito com o ambiente de trabalho, com seus colegas, com seus pares também. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma coisa que já, assim, por definição, fica meio difícil para os colegas, os pares, perceberem, identificarem esse assédio. Isso, fica difícil, porque isso vai se colocando no cotidiano. Às vezes demora meses, isso é uma informação, e nem sempre o alvo é escolhido imediatamente, né? E eu acho que isso que é uma outra coisa importante. Na verdade, você tem uma cultura organizacional, você tem um jeito dessa empresa funcionar e essa cultura é que precisa ser modificada. A nossa preocupação em relação à tipificação simplesmente como crime é que você vai culpar uma pessoa que é na posição hierárquica. Que vai ser ele o punido. E muitas vezes isso não tem a ver com a organização. O movimento sindical e os pesquisadores da área... e os trabalhadores, as psicólogas e psicólogos das organizações, inclusive através das suas representações, né, existe uma Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, SBPOT, que produz muito sobre esse cenário, e vai dizer que a necessidade é de intervir na empresa, intervir naquela organização, ou na empresa, pode ser serviço público, enfim, mas naquela organização é que precisa de uma intervenção
para que a sua cultura não permita o assédio. Depois, na própria lei, tem uma dificuldade que é de você de tipificar e depois de você provar, né? Porque como é que você prova? Bom, o seu relato é insuficiente. São testemunhas, vai haver testemunhas para testemunhar sobre aquilo. Então, assim, o trabalho... Como a senhora estava falando, ela já tem dificuldade de observar, identificar. Exato, né? exato. E o trabalho digamos, de provar que houve assédio moral acaba sendo da vítima, né? Então, isso é uma outra... E mesmo que ela prove, digamos assim, aquele determinado chefe foi demitido ou sofreu as sanções da lei, foi até preso, enfim. Bom, e daí, né? Como é que isso se reconfigura naquela organização? Não vai ter mais assédio moral naquela organização? Então é importante pensar o assédio moral no contexto das relações de trabalho. Então, talvez fosse interessante que esse texto que a gente viu foi aprovado na Câmara, já está aqui no Senado, mas aqui ainda pode ser mudado. Será que seria o caso de inserir alguma coisa dizendo, assim, uma vez identificado, que a empresa como um todo, né, não apenas criminalizar eu acho que tanto o Ministério Público como o Ministério Público do Trabalho, como a psicologia, eu até reitero a importância da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a SBPOT, também ser chamada para que a gente pense no conjunto de questões que estão envolvidas, né? O que a ideia do assédio moral traz, que eu acho que talvez seja o mais benéfico para esse debate? É de que o mundo do trabalho produz os seus próprios sofrimentos, a sua própria dinâmica, e muitas vezes que são assediadoras, enfim, né? Então, a gente desnaturalizar essa ideia do mundo do trabalho como uma relação absolutamente privada. O que eu chamo? Eu costumo dizer que quando você entra no portão de uma fábrica, de uma loja, ou seja, você entra no mundo do trabalho, é como se tivesse suspenso o que é da sociedade, né? É como se você estivesse entrando num mundo em que as regras da sociedade talvez não sejam as mesmas válidas. Por exemplo, no mundo fabril, você tem o estrito controle de horário de almoço, horário de lanche, horário de ir no banheiro, ou seja, aquele direito de ir e vir que está consagrado na sociedade, na empresa muitas vezes isso não é observado, ou seja... É meio restrito. É restrito. Então, uma série de questões... as empresas, por exemplo, pagam salários diferentes para homens e para mulheres, tem políticas discriminatórias em relação à raça, ou seja, tem uma série de coisas. E isso tudo fica um pouco na conta de que, eu não discriminei, é que tinha 2 candidatos, um branco e um preto, o branco era mais qualificado, tinha uma mulher que não foi preterida em relação à promoção, porque ela era menos qualificada, ou seja, então, alguns debates que estão muito fortes na sociedade, nas organizações eles são um pouco zerados, assim. A própria ideia de emprego, nós naturalizamos a ideia de que o emprego é uma obra do patrão, dizer, o patrão que cria o emprego, a empresa que cria o emprego, a organização é que cria o emprego. Só que esse emprego não é bem assim, ele é socialmente criado, né? Por exemplo, quando você trabalha num lugar, para você chegar nessa empresa, você pegou o ônibus, o metrô, você usou o transporte, existe uma rede de restaurantes em volta, existe uma legislação que sustenta esta relação. Então, tudo isso é criado pela sociedade, é criado pela ordem social que nós vivemos, né? Então, tudo isso tem um sistema de aumento salarial, de convenção coletiva, ou seja, você tem o judiciário que influi sobre isso, ou seja, o emprego está colocado dentro da sociedade. Mas no âmago do cotidiano, é como se a sociedade estivesse fora daquilo, né? A discussão do assédio, ela traz talvez por um viés, às vezes excessivamente, digamos, penalizante, judicializado, talvez excessivamente psicologizado, porque também não se trata de ficar psicologizando tudo, né? Mas ela traz essa ideia, né, de desnaturalizar o trabalho como um problema da organização e do trabalhador simplesmente. Ele envolve conceitos da sociedade, preocupações da sociedade. Então, mesmo sendo, né, uma empresa particular, ainda assim tem regras. Então, acho que a questão, digamos assim, de alguma forma, as pessoas que sofrem com o assédio,
e externam o seu sofrimento, porque como é que elas aparecem? Elas aparecem porque elas vão reclamar no sindicato, porque elas vão no CEREST, né, no Centro de Referência do Trabalhador, e relatam o sofrimento. Elas vão na saúde e chegam na psicóloga lá do posto de saúde e diz, olha, eu estou sofrendo, eu não durmo, etc, etc. E qual que é o problema? O problema é o trabalho. Então, ela é um grito que vaza do interior das organizações para a rede pública, para a sociedade e para o sistema judiciário também. Então, é importante esse alerta, né? Agora, muitas vezes também a pessoa, mesmo que ela perceba que ela está sofrendo algum assédio, né, que ela também pode absorver, achar que ela realmente é culpada, mas mesmo percebendo, é difícil também ela se manifestar, porque ela precisa daquele emprego, tem contas para pagar, às vezes ela acha, não há nada que eu possa fazer. Então, isso me leva à seguinte desconfiança. Será que ela não cumpre um papel nessa organização? Porque, veja só, se é um mau funcionário, o Brasil, infelizmente, no meu modo de entender, você pode demitir a hora que você quiser. Se a pessoa não tiver um óbice legal, né, para sua demissão, ela acabou de sair de uma licença, enfim, aqueles óbices legais para uma demissão, você pode demitir a hora que quiser, né? Aliás, o Brasil é a economia do trabalho brasileira que mais demite no mundo. São 50 milhões de demissões por ano. Porque você contrata e demite pagando as verbas rescisórias, você demite a hora que você quiser. Então, se ela é uma má funcionária, ele é um mau funcionário, bom, sugerir a possibilidade, olha, não serve mais. Qual o papel que ela está cumprindo naquela organização? Então, eu acho interessante os pesquisadores, eu acho interessante os deputados que estão analisando, eu acho importante o Ministério Público do Trabalho, eu acho importante a sociedade dizer assim, será que essa coisa do assédio moral não se constitui um fenômeno da relação de trabalho mais amplamente do que só de um chefinho ruinzinho, ou um chefão ruinzão e um trabalhador, digamos, em sofrimento, de um trabalhador naquele momento sendo vítima, né? Ou existe alguma coisa mais importante, né? Por isso que quando chega, e a gente, como do Conselho Federal de Psicologia, a gente alerta, né, as psicólogas que quando essa reclamação chega, primeiro saber ter elementos para identificar, né? Porque as pessoas muitas vezes não chegam dizendo que sofrem por causa do trabalho, elas chegam dizendo que não dormem à noite, ou que têm pesadelos, ou que não conseguem sair para trabalhar, tem sudorese, tem crise de angústia, etc. Então, essa investigação, e é importante que esses temas sejam conhecidos das psicólogas, essa investigação fala assim, bom, será que isso não tem a ver com o trabalho? Né? Então, a psicóloga bem informada vai saber disso. Mas tem o papel existe isso na formação dos psicólogos? Eles já são preparados a identificar? Existe, e a gente faz um trabalho no Conselho Federal de Psicologia, que é uma orientação permanente aos psicólogos e às psicólogas, inclusive com publicações. Então, existem publicações na área da psicologia do trabalho, existem organizações da psicologia, associações e sociedades ligadas ao mundo organizacional e do trabalho, inclusive essa que eu citei, a SBPOT, existem outras nos âmbitos regionais, que o tempo todo discutem essa coisa que é, na verdade, a gestão do trabalho, e a gestão do trabalho baseada nos mesmos princípios da gestão da sociedade, nos direitos humanos, na criação do bem-estar, na satisfação dos sujeitos na relação do trabalho. Não pode ser só uma relação mecânica, né? Esses sujeitos, a empresa teria que se preocupar com isso também. Quer dizer, ela está promovendo um ambiente de trabalho seguro, porque não pode acidentar, né? Mas que promova bem-estar, as pessoas têm algum tipo de relação positiva com esse trabalho. Como é que é isso nas organizações? É importante ter também uma segurança psicológica ali, emocional, no convívio. Isso, acho que é a ideia de que porque assim, a gente se constitui muito pelo trabalho, né? Você chega uma criança, a pergunta para a criança não é qual esporte que você vai gostar de praticar, é que você vai querer ser quando crescer, né? Ainda essa pergunta persiste na sociedade, né? Então, qual que é a sua profissão? Então, as crianças dizem lá, quero ser aqueles papéis clássicos, né? Que depois se modificam, quero ver os filmes, eu quero ser policial, quero ser médico, muitas crianças falam, quero ser psicólogo, né? Então, assim, esses papéis clássicos de cuidado, quero trabalhar né? Quero ser jogador de futebol, enfim, quero ser qualquer coisa, mas as pessoas ainda organizam a sua vida pensando no trabalho. Então, é difícil imaginar que aquilo que organiza a minha vida e a vida de milhões de pessoas e a vida praticamente de toda a sociedade seja aquilo que vai causar sofrimento, seja aquilo que vai causar mal-estar. Então, essa preocupação com o bem-estar, ela é possível acontecer
É claro, a gente está falando de uma sociedade, então talvez você fale, mas então só é possível se mudar a sociedade inteira? Eu diria, talvez plenamente possível com mudanças estruturais, né? Que o trabalho não seja tão penoso assim. Mas é lógico que existem possibilidades de mudanças organizacionais importantes. Eu queria chamar a atenção também, porque assim, na minha experiência, né, como profissional e na minha experiência também como gestor, inclusive fui gestor de um sindicato de psicólogos, então eu trabalhei nessa banda sindical, digamos assim. O que você percebe? As organizações que têm são permeáveis ao mundo lá fora, ou seja, são permeáveis, por exemplo, com a presença do sindicato, com a presença de uma comissão de fábrica, como você tem nas grandes montadoras, né? A gente sempre conhece a comissão de fábrica da Ford. Quase não há relatos de assédio moral. Porque, de alguma forma, o poder do assediante fica diminuído porque existe um contrapeso, existe a presença do sindicato lá, existe a presença da auto-organização dos trabalhadores numa comissão de trabalhadores, que isso reequilibra as forças, né? Porque aí não passa a ser só esse jogo dessas relações interpessoais, ela se manifesta num outro poder. O poder do sindicato, por exemplo, o poder de uma comissão de trabalhadores, por exemplo. Aliás, a legislação brasileira diz isso, né, que uma empresa acima de 100 funcionários, ela teria que ter a eleição de uma representação dos trabalhadores obrigatória. Está na lei, nunca foi aplicado, né, mas seriam caminhos também que a sociedade pudesse lançar mão para que as pessoas não ficassem tão expostas a relações injustas de trabalho. E os profissionais precisam se preocupar com isso, né? Não é só os profissionais, eu digo, da psicologia que trabalham nas organizações. A pergunta é, essa organização está promovendo bem-estar? Eu acho que se a organização se preocupa com o bem-estar, dificilmente vai ter um assediador com tanto poder assim. E que seria um caminho mais simples, mais interessante do que chegar até o assédio, ter que provar, criminalizar, é um caminho mais eu desconfio difícil. Que sim, assim, eu não gosto de falar aquelas posições, digamos, finalísticas, assim, não, é esse o caminho, pronto, né? Eu acho que também existe uma demanda pela judicialização. O que eu gostaria é de nós podermos ponderar isso, né? Até quando a judicialização é necessária, até quando a judicialização é o caminho, ou quando você pondera que também pensar criticamente a organização do trabalho. Eu vou citar um exemplo que muitas pessoas duvidam quando eu falo. E aí não é um assédio moral porque não tem uma relação direta, né? Um ambiente de trabalho de telemarketing, tá? Em que trabalhadoras femininas, muitas vezes, mas também masculinos, utilizam uma fralda descartável, um fraldão, para não precisar ir no banheiro. Por quê? Adultos usando fralda enquanto estão lá trabalhando, porque não tem tempo de parar e ir ao banheiro. E veja, e aí você vai dizer assim, não, mas isso não existe. Não, isso são relatos, né? São de trabalhadores. E mais estranho ainda, há uma adesão a isso. Porque existe uma forma seguinte, se eu não bato a meta, eu não ganho. Então, assim, eu ganho 1.000 e se eu faltando 1 para bater a meta, eu posso ganhar 2.000. Se eu não bato a meta, eu ganho 1.000. O problema é que se eu não bato a meta, não bate a meta coletiva e ninguém ganha. Então, os trabalhadores, é como se fosse todo dia eu estar num campeonato. Sabe assim, uma maratona? Eu estou cansado, eu estou quase extenuado, mas eu continuo correndo porque eu estou numa maratona. Eu vou lá e pego a aguinha para me hidratar. Então, isso não se enquadraria no assédio porque isso não tem essa exigência do chefe, é uma coisa entre os pares. Entre os pares e assim, a organização diz assim, ninguém, se quiser ir no banheiro pode, só que as pessoas vão acostumando a ideia de segurar ao máximo, porque elas é um número de ligações, e a gente sabe estatisticamente assim, é repetição, né? Eu faço 10 ligações, eu tenho uma chance lá em X de ter sucesso. Eu faço 100 ligações, a minha chance aumenta, eu faço 200 ligações, aumenta
a chance. Então, esse é só um aspecto da nova organização do trabalho, porque o trabalho fabril, o sujeito entrava lá, tinha uma linha de montagem, está trabalhando lá na Ford, na Volkswagen, né? um tipo de modelo de trabalho. E a gente está imigrando para um outro modelo de trabalho que também facilita muito essa coisa do assédio moral, que é a exigência de um perfil do sujeito engajado com o seu trabalho, agressivo no seu trabalho, um sujeito proativo, de múltiplas funções, ou seja, porque, veja, como isso facilita o assédio. Que assim, antes de dizer assim, você foi contratado para fazer isso. Se eu te desse ordens absurdas, você dizia assim, não, mas eu fui contratado para fazer isso. Isso está fora do escopo daquilo que eu fui contratado. Nesse novo ambiente de trabalho, multifuncional, né, o sujeito que faz, né, múltiplas tarefas, etc., etc., qualquer orientação, qualquer ordem é cabível, porque cabe aquele sujeito fazer qualquer coisa e ele tem que se empenhar, ele tem que ser agressivo, ele tem que ser proativo, ele tem que ser... Então, a exigência também fica muito mais subjetiva. Portanto, a avaliação também fica subjetiva. Porque se antes, mesmo numa visão crítica, tá? Sei lá, tempos modernos, o Chaplin parafusando e trabalho mecânico, né? Que ele sai nas ruas continuando com o mesmo movimento que ele fazia, mesmo criticando. Mas, de qualquer forma, a meta era apertar X parafusos por dia. Hoje, não tem mais esta meta. Então, a meta, digamos assim, ela era objetiva, X parafusos. Hoje, a meta você tem que fazer todas as funções, você tem que correr, ou seja, a ideia você subjetivou o trabalho, portanto, você subjetiva a avaliação. Então, como é que eu venci a meta? Não sei exatamente. Quem está no controle, para dizer, eu dei uma boa entrevista ou não? É você que tem que dizer, então, é o meu chefe que tem que dizer. Então, assim, o que é uma boa entrevista? Bom, pode ser qualquer coisa a boa entrevista, né? Porque não tem uma métrica. Eu não estou dizendo que você tem que voltar ao trabalho com métrica, eu estou dizendo que é um novo desafio. Se toda avaliação é subjetiva, então é assim que eu vou fazer? Eu vou fazer a avaliação desse sujeito hierarquicamente, ou eu vou distribuir a avaliação entre os pares, ou a avaliação tem que ser em 360 graus, ou quem avalia também é avaliado. Ou seja, com essas regras, eu crio uma transparência maior na organização e uma proteção maior contra o assédio. Rogério, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada aqui pela participação e a gente continua acompanhando aí esse debate aqui no Senado. Eu espero ter sido útil nesse debate, espero ter trazido novos elementos e ter feito perguntas novas e não só respondido às perguntas que já existem. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo, copiar o arquivo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.